Boa noite. Boa noite. Nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Planejamento de Mossoró, Frank Felizardo. E a autonomia financeira da UERN está próxima de ser concretizada. O cenário político está no ar. Começando mais um programa nesta quarta-feira, você participa com a gente. Pode mandar sua pergunta para o secretário de Planejamento. A gente vai falar sobre orçamento do município de Mossoró. Nosso dinheiro e os projetos da prefeitura para aplicação do orçamento municipal. Para você mandar sua mensagem, já sabe, pode utilizar o Twitter, o Facebook, Instagram, então o WhatsApp. Temos os endereços aí na tela e você pode escrever para a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Estamos na metade da semana e contando com sua audiência, sua participação neste programa. Você que é daqui de Mossoró e você que nos acompanha em outras 11 cidades que possuem os serviços da TCM, sejam todos bem-vindos. Vamos começar já falando sobre Câmara de Mossoró. Hoje a sessão do Legislativo Municipal terminou bem rápido, viu? 9h30 da manhã já estava tudo acabado. Por um acordo de bancada, os vereadores votaram a redação final do PPA, o Plano Plurianual, com 39 emendas e encerraram a sessão. O projeto foi encaminhado ao Executivo. A previsão é que o Executivo publique ainda esta semana a lei no Jornal Oficial de Mossoró, o JOM. De autoria da Prefeitura de Mossoró e aperfeiçoado na Câmara, o PPA define prioridades da gestão municipal para os próximos 4 anos. Estabelece diretrizes, objetivos e metas para o governo e prevê os gastos para a oferta dos serviços públicos. As 39 emendas ao PPA remanejam quase 12 milhões de reais para outras áreas como saúde e educação. Atualmente, o projeto que está tramitando é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que está aberta para o recebimento de emendas até o próximo dia 23. A previsão é que seja aprovado de forma conclusiva até pelo menos o dia 20 de dezembro. A LOA estima para a Prefeitura de Mossoró o orçamento de 851 milhões de reais, 486 mil para o próximo ano. Carol? Pois é, tá aí, estão os valores, os números e a tramitação. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui no nosso programa críticas da oposição sobre a tramitação dos projetos orçamentários por parte tanto da base governista quanto da Prefeitura de Mossoró. A gente vai falar ainda sobre este assunto aqui, essas críticas aqui com o secretário de Planejamento, Frank Felizardo, mas agora vamos começar falando sobre os projetos e valores em relação às peças orçamentárias. Vamos começar pelo PPA, que hoje teve votação da redação final, após, como o Vonúvio explicou aí, após a apresentação das emendas pelos vereadores, agora o projeto vai ser encaminhado de volta para o Executivo. Esta etapa é a etapa final, secretário. A partir de agora, qual é o procedimento do Executivo em relação ao texto do PPA? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores de TCM, Cenário Político. Carol, esse é o momento onde o Executivo recebe a peça orçamentária analisada, discutida, reorganizada pela Câmara Municipal e nós deveremos fazer a publicação. Vamos fazer análise se existe alguma necessidade de veto, se existe necessidade extrema de fazer algum tipo de modificação, se não, é feita a publicação da forma como está. A princípio, a gente já percebe que o documento, da forma como ele foi enviado, de grosso modo, analisando, nós não recebemos ainda para uma análise mais aprofundada, mas já percebemos que não tem grandes alterações e que está tranquilo para que seja publicado. Dentro desta tramitação, o que foi que a Câmara observou ali e que tem analisado, tem contribuído para o projeto que está em andamento, né? A peça que está em andamento do orçamento e as outras que foram analisadas também pelo Legislativo?
O que a gente percebe mais diretamente, Vanúbio, algumas modificações que aconteceram no PPA, elas dizem muita a característica do perfil e de análise, de percepção de alguns vereadores e dos vereadores que fizeram a proposição de emendas. A gente sabe que o Legislativo ele é uma representação muito significativa, muito importante da comunidade, da sociedade moçoroense. E muitas vezes o olhar do vereador, ele consegue enxergar determinados cenários, determinadas necessidades, determinados desejos, anseios da população que ele gostaria de expressar dentro dessa peça orçamentária que muitas vezes a gente não consegue enxergar em todos esses cenários, em todas essas características. E a peça do PPA que foi devolvida para o Executivo, ele traz alguns ajustes, nada de impactante, nada que possa criar situações complexas para a execução. Eu vejo de forma muito tranquila as emendas que foram apresentadas, muitas voltadas à área da educação e à área da saúde, que é onde está mais concentrados os recursos do município de Mossoró. Secretário, existem áreas que alguns vereadores fizeram críticas de não ter especificando no PPA um direcionamento de verbas para determinadas ações e áreas. E, neste caso, por exemplo, questão ambiental, uma determinada questão que não tenha sido contemplada, não pode ser contemplado nas LOAs nesses próximos 4 anos por não haver no PPA? Como é que funciona? Não, pode sim. Imagine que o PPA ele é um planejamento eu considero de médio prazo, porque ele trabalha uma previsão de execução ao longo de 4 anos. As leis orçamentárias, ela é uma peça orçamentária que pode ser utilizada exatamente para ajustes daquele planejamento feito para os 4 anos. Então, a cada ano, há a possibilidade de se fazer novas inserções, inserção de novas ações, inserção de novos valores. E ao longo desse período de tempo de execução, que é possível isso acontecer, a gente entende que as situações, os cenários, as realidades acontecem e se modificam. Por isso que a lei orçamentária ela tem esse papel de ajuste anual do que foi planejado para 4 anos. A LOA, né, que está sendo debatida, tem ali o valor de mais de 800 milhões de reais, diferente de orçamentos de anos anteriores. Por que para 2022 esse valor foi mais elevado? Vanúbio, a gente entende até que nós fizemos uma correção dentro de uma análise histórica de execução de orçamentos. Só para você ter uma ideia, o orçamento de 2017, ele foi executado em 2017, tá? Foi executado um orçamento de quase 689 milhões de reais. 689 milhões de reais foi o orçamento que foi pensado para esse ano de 2021. Então, imagine, um orçamento executado em 2017 foi pensado para 2021. Então, a gente percebe que há uma distorção. O orçamento do ano passado foi de 580 e poucos milhões. Quando 2017, 2018, 2019 tiveram orçamentos acima de 600 milhões de reais. Então, a gente percebe que a forma como foi pensada os orçamentos em anos anteriores, ele trazia uma distorção absurda do que era pensado e do que era executado. Então, a nossa ideia foi trazer um orçamento muito mais real, muito mais próximo da realidade do que é executado no município de Mossoró. Foi feita uma análise histórica de 2017 a 2020, analisando os indicadores econômicos previstos para o próximo ano, realidades de inflação, de PIB, características ligadas ao emprego, renda, todos os cenários econômicos, e nós chegamos a um valor próximo a esse valor dos 851 milhões, onde foram discutidos junto às unidades orçamentárias, ou seja, as secretarias, e fizemos essa distribuição, essa construção desse orçamento, tentando se aproximar da realidade de execução de um orçamento de Mossoró.
Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua este assunto aqui no cenário político. Daqui a pouquinho.